Olá amigos, como estão? Aqui quem fala é seu amigo Merlin. Desculpe a demora de trazer esse fic. Estava ocupado com algumas coisas. Bom, esse fic deu eu reencarnado em Marvel com sistema de Superman, espero que gostem. Bom, chega de mamadas e fiquem com o vídeo. Um nevoeiro pesado envolvia todos os cantos da cidade, e ocasionalmente alertas agudos das sirenes de radar da defesa aérea atingiam o céu escuro. Nos dias de hoje, as potências do eixo, lideradas pelos alemães, lutaram inextricavelmente com as potências aliadas. Todos os dias, uma notícia ou notícia aparecerá sobre as baixas da guerra e a situação internacional. Da Europa à Ásia, do Atlântico ao Pacífico. As chamas da guerra estavam por toda parte, e balas eram disparadas a cada segundo. Ninguém sabe o que virá primeiro, espero acabar com essa guerra ou destruição do mundo inteiro. Na opinião de Luke, tudo o que estava acontecendo era simplesmente terrível. Se eu tivesse viajado para qualquer outro ponto do tempo na história, teria sido bom entrar no mundo daqui a algumas décadas. Eu teria ido para Hollywood, escrito alguns roteiros, feito alguns filmes e teria me tornado a pessoa mais rica do mundo. Aproveitando minha vida ao máximo. Localizada na esquina da rua havia uma taverna vazia. Luke segurou a cabeça entre as mãos, colocou as pernas sobre a mesa e suspirou diante de seu destino. Ou eles poderiam ter me dado um mundo normal. A economia dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial foi próspera sem precedentes. Se eu aproveitasse a oportunidade, não teria sido difícil ganhar meu primeiro pote de ouro. É só porque estou eu no universo Marvel. Luke suspirou e desdobrou o jornal daquele dia. A manchete mais marcante foi o encontro entre o presidente Roosevelt, Churchill e Stalin em Teherã. Os aliados queriam abrir um segundo campo de batalha na Europa para derrotar os alemães o mais rápido possível. É que o que chamou sua atenção não foi o rumo da guerra mundial, mas o escândalo da renda no canto da página. Howard Stark e a deusa do amor de Hollywood, Rita Hayworth, foram fotografados por repórteres entrando e saindo juntos do Waldorf Astoria Hotel. Havia também uma foto óbvia em preto e branco abaixo dessa manchete. Indústrias Stark, aos 20 anos, Luke agora tinha um sorriso irônico no rosto. Talvez aos olhos dos outros, Howard Stark fosse apenas um magnata de armas inteligente sentado na riqueza. Mas para Luke, a outra parte tinha outra identidade crítica. Ele era o pai do futuro Homem de Ferro, Tony Stark. A existência de Howard Stark permitiu que Luke confirmasse que ele realmente transmigrou no universo Marvel. E agora, ele estava no começo de tudo. O início da linha do tempo antes de todos os eventos significativos estarem prestes a acontecer. Esta foi uma boa e uma má notícia para ele. A boa notícia era que Luke não teria que ver Thanos, o chefe do Departamento de Planejamento Familiar do Universo, estalar o dedo porque Luke terá 100 anos nessa época e pode nem estar vivo naquele dia fatídico. A má notícia era que ele não teria chance de conhecer o chefe Coulson ou ir ao Queens e encontrar o Homem-Aranha. Muito menos os Vingadores. Ele nem sabia onde Nick Fury estará nos próximos anos. Luke nunca imaginou que partiria dos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. E de alguma forma se tornou um cara ingênuo nas ruas do Brooklyn. É uma dor de cabeça pensar nisso. Luke cobriu o rosto com o jornal, sentindo-se deprimido com sua condição. Ele viajou para este mundo por quase 5 ou 6 anos e já havia aceitado a nova identidade de Luke Cavill. Ele veio a saber que sua família era de imigrantes irlandeses. No entanto, seu pai morreu em brigas de gangues e sua mãe morreu de tuberculose. A única coisa boa que saiu disso foi que não havia irmãzinha para cuidar. Isso teria sido uma dor de cabeça. O único parente de Luke era o tio que costumava pintar a casa para as pessoas quando ele era jovem. Pinte a casa. Esta é uma palavra negra.
O tio de Luke não é um artesão que pintou as paredes da casa. Essa frase que ele usou se referia a assassinato. Como é difícil não espirrar sangue na parede ao lidar com certos problemas, os gangsters costumavam usar o termo limpar a casa depois de fazer o trabalho sujo. O tio de Luke era um homem que fazia trabalho sujo para a gangue quando era jovem. Ele costumava ser um veterano do exército e, mais tarde, para sustentar sua família, começou a limpar casas para a gangue. Por causa de sua determinação e mãos limpas, ele nunca deixou pistas e sempre foi apreciado pelos gangsters mais velhos. Nos anos desde que seus pais faleceram, Luke também contou com a ajuda de seu tio para evitar morrer de fome. A armadura de enredo que eu não recebia por tanto tempo. Luke ficou ainda mais preocupado quando pensou nas trapaças que todo transmigrador deve terça-feira em primeiro lugar. A razão pela qual ele poderia atravessar foi por uma razão muito absurda. Foi devido a um jogo, Golden Kryptonite. Isso mesmo. Naquela época, Luke era viciado em jogos de luta que tinham super-heróis como personagem central. Além disso, Golden Kryptonite era muito viciante, tentando usar uma maneira rude e direta de mudar o destino do personagem principal. Uma tarde, ele não conseguiu se segurar por um tempo e acabou comprando o luxuoso pacote de presentes do jogo, que continha um cartão de nível SSS, ou Superman e vários modelos de seleção de Kryptonita. Pode-se dizer que se pegarmos o conteúdo do pacote de presente na foto, foi extremamente econômico. Assim que recebeu o pacote de presente, Luke o abriu para verificar seu conteúdo. No entanto, na próxima vez que ele abriu os olhos, ele estava no universo Marvel. Parte 2. Quando ele transmigrou, havia uma tela projetada na frente de seus olhos. Talvez devido ao sinal ruim ou boa sorte, aquele presente caro também veio com ele. Demorou de 5 a 6 anos para conectar e carregar o progresso. 99%. Luke olhou para a barra de progresso no espaço da consciência. Uma expressão de expectativa apareceu em seu rosto. Ao longo dos anos, ele insistiu em fazer 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e correr ativamente ao sol todos os dias, apenas para esperar o momento em que o luxuoso pacote de presentes seria aberto. Infelizmente, ele não sabia se estava muito longe de sua terra. Ou foi um sinal ruim. Ou houve outros motivos. A barra de progresso sempre estava travada em 99%, como se esse fosse o destino final, e não queria dar mais nenhum passo. Isso deu a Luke uma dor de cabeça. Eu tenho que coletar Infinity Stones para carregar essa coisa. Isso é trapaça. Luke curvou os lábios em frustração. Se ele pudesse obter poderes sobre-humanos, ele seria capaz de sobreviver por mais tempo neste mundo perigoso. A essa altura, sua vida pode ser melhor do que seu tempo na Terra real. Eu quero minha traição. Assim que Luke gemeu por dentro, a porta do bar foi aberta. Ding dong. O sino nítido na porta soou. Luke. Estou procurando por você há muito tempo. O jovem vestindo o uniforme marrom de um soldado do exército e segurando um jornal na mão disse: fui à sua casa e descobri que você não estava lá, então corri para o bar do velho Joseph. Eu sabia que você estava aqui. O jovem bonito e animado pegou uma cadeira e se sentou do lado oposto de Luke. Estou ajudando o velho Joseph a ver a loja. Ele está doente, Luke, ainda com o jornal no rosto, perguntou sem entusiasmo. Bucky, você conseguiu. 15. O jovem sentado à sua frente é o futuro soldado invernal, um bom amigo do Capitão América, James Barnes. Bucky era seu apelido, e também pode ser considerado como uma espécie de nome carinhoso, que só era usado por seus amigos mais próximos. Claro. O 107 Regimento de Infantaria. Você deveria me chamar de Sargento James Barnes de agora em diante. Vou zarpar para a Inglaterra amanhã de manhã.
15 Bucky levantou o peito e levantou a cabeça com um olhar orgulhoso no rosto. Era a Segunda Guerra Mundial, e os cartazes de recrutamento do tio Sam estavam por todos os estados. A propaganda apaixonada e os discursos generalizados na TV inspiraram o patriotismo de um grande número de jovens. Eles mal podiam esperar para ir ao campo de batalha e ganhar a medalha de honra. É uma pena que eu não possa estar com você. Luke fingiu estar desapontado. Na verdade, ele não planejava se juntar ao exército. Bucky deu um tapinha no ombro do amigo de forma tranquilizadora e disse: alguém tem que ficar para cuidar de Steve. Esse cara sempre gosta de lutar por justiça. Às vezes é realmente irritante. Ele e Luke haviam discutido secretamente, esperando que alguém pudesse ficar aqui. É uma pena que Luke tenha perdido naquela luta de vinho para decidir quem poderia se juntar ao exército. Bem, ele perdeu de propósito. 18 Não é ruim pensar nisso. Todos os homens em Nova York teriam ido para o exército. Restam cerca de 3,5 milhões de mulheres nesta cidade. Talvez eu possa ter uma chance de acalmar algumas delas, suas frágeis e lindos corações. Lucas brincou. Ele e Bucky se conheciam anos atrás. A outra parte Steve e Rogers são amigos originais. Bucky suspirou. Steve não pensa assim. Ele tem um cérebro morto. Ele franziu a testa quando pensou no homenzinho que também queria correr para o campo de batalha como ele. No entanto, ele não estava nos padrões certos para se tornar um soldado. Quando devemos ir ao Steve? Ele deve estar naquele cinema de novo. Sacudindo a tristeza em sua cabeça, Bucky tirou alguns ingressos do bolso e disse com entusiasmo: eu irei a Stark Industries World Expo hoje à noite. Eu tenho um encontro com algumas garotas bonitas. Parte 3 Quando Luke e Bucky caminhavam em direção ao cinema no lado oposto da rua, Steve Rogers, o futuro Capitão América, estava sendo espancado em um beco. Bang! Um soco atingiu Steve no estômago, convulsionando seu rosto de dor. Incapaz de manter o equilíbrio, Rogers foi derrubado no chão. Seu corpo magro não dava defesa contra o gangster de rua. Os gangsters de rua causaram muitos problemas e assediaram a todos. No entanto, nenhum dos espectadores se atreveu a enfrentar essas pessoas com medo de se meter em problemas desnecessários. Apenas um tolo como Steve correrá o risco de ser severamente espancado e pular para impedir que esses gangsters causem problemas. Depois de levar um soco, Steve, que agora estava caído em um canto, pegou a tampa da lata de lixo ao lado deles, pressas e a usou como escudo para bloquear o próximo soco. Em seus olhos, não havia um menor traço de medo, mas havia um olhar de resolução quando ele se levantou. Como um bravo soldado. No entanto, é uma pena que sua coragem não tenha conseguido cobrir a enorme lacuna em tamanho e força. O gangster acenou com o punho e derrubou Rogers no chão novamente. Mas não demorou muito para o homenzinho lutar e se levantar como se não estivesse sentindo nenhuma dor. Ao assumir a postura de um boxeador, ele engasgou: eu posso fazer isso o dia todo. Seus socos eram lentos e sua força não era suficiente, então ele foi rapidamente bloqueado pelo gangster. Parece que você não aprendeu a lição. O gangster zombou e cerrou os punhos. Ele mirou o nariz de Rogers desta vez. Vou ensiná-lo a não ser tão intrometido. No entanto, bang! Uma força forte veio de trás. O gangster soltou um grito quando perdeu o equilíbrio e cambaleou em direção à parede. Quem diabos é você? Não se atreva a tocar meu amigo aqui. Uma voz fria soou por trás. O gangster virou a cabeça rapidamente e encontrou dois jovens. Um estava vestindo um uniforme militar marrom bem passado, enquanto o outro tinha uma jaqueta de couro. Este último está olhando para ele com olhos afiados. Luke. Esse garoto estava sendo intrometido.
Eu não sabia que ele era seu amigo. Bang, sem dizer uma palavra, Luke deu um passo à frente e deu um soco no nariz do gangster. O cara se inclinou para o lado e caiu pesadamente na estrada dura. O sangue começou a fluir de seu nariz, incessantemente. No entanto, Luke não parou por aí. Ele levantou as pernas, pisando no rosto do gangster com suas botas pretas escuras, quase esmagando os dentes. Lucas. A lama e a sujeira dos sapatos despejaram na boca do gangster. Com sangue derramando do nariz, exalava um cheiro estranho. Depois de um tempo, Luke o soltou e disse friamente: "Saia daqui. Da próxima vez que eu ver você intimidando meu amigo, eu posso vir pintar a casa." O gangster, com o rosto todo ensanguentado, saiu correndo do beco envergonhado, sem dizer uma única palavra. Ele tinha medo de Luke por causa do tio de Luke. Além disso, Luke trabalhava com a gangue irlandesa, então não podia ofender Luke. "É por isso que eu pedi a Luke para ficar no Brooklyn para cuidar de você." Buck, em seu uniforme militar, estendeu a mão para levantar Rogers. Com uma expressão indefesa no rosto, ele continuou: "Às vezes, eu acho que você só gosta de apanhar. Caso contrário, porque você sempre gosta de provocar esses idiotas que você não pode vencer." Rogers bateu a poeira em suas roupas e respirou fundo de seu inalador para se acalmar. A dor em seu rosto foi finalmente transmitida de volta ao cérebro, e agora ele sentiu uma sensação de queimação. Antes, ele contava com a adrenalina de sua coragem e não sentia a dor física. Agora, Roger sentiu que precisava procurar um médico o mais rápido possível. "Você foi ao posto de recrutamento de novo?" Nesse momento, Luke pegou o formulário de alistamento no chão, que tinha as informações de identidade de Steve Rogers escritas nele. "É ilegal falsificar um formulário de rascunho, Steve." Luke esfregou as palmas das mãos. Felizmente, ele se exercitava o ano todo e era fisicamente forte, então não era grande coisa para ele bater em um gangster de rua. Ele, Rogers e Buck cresceram no Brooklyn. Mas comparados a ele, os dois tiveram uma experiência muito semelhante quando crianças. Em primeiro lugar, ambos os pais morreram na guerra. O pai de Steve, Joseph Rogers, serviu na 107ª Divisão de Infantaria e foi morto por uma granada alemã em uma emboscada. Sua mãe era enfermeira na enfermaria de tuberculose. Infelizmente, ela também foi infectada e não conseguiu sobreviver. Quanto à experiência de fundo de Buck, também foi semelhante. Seu pai também serviu na 107ª Divisão de Infantaria, mas morreu em um acidente em um exercício militar e foi criado por sua mãe. Portanto, as duas crianças, que se conhecem desde a infância, tornaram-se irmãos inseparáveis. "Eu só quero fazer alguma coisa." Rogers abaixou a cabeça ligeiramente, sentindo-se deprimido, enquanto tossia sangue devido ao soco anterior. Parte 4. Steve não era apenas magro e fraco, mas também tinha a asma leve. Depois havia as dores ocasionais no peito e no corpo. Com tal físico, mandá-lo para a guerra não era diferente de matá-lo. Portanto, toda vez que Rogers fosse ao posto de recrutamento, ele seria rejeitado. Rogers olhou para seu amigo e disse hesitante: "Você não precisava estar tão bravo, Luke." Luke franziu a testa ligeiramente, então, dando um sorriso amigável, ele disse: "Eu tenho que fazer isso. Todo mundo vai começar a empurrar você. Este é o Brooklyn, afinal." Luke está certo. Se não fosse por seu tio e suas próprias boas conexões na gangue irlandesa, não sabemos quantos problemas teríamos enfrentado todos os dias. Buck concordou com a cabeça. Os punks sempre intimidaram ele e Rogers no passado. Isso continuou por dias, sendo bloqueado em uma esquina e lutando sem parar nas ruas. Até que um dia, eles conheceram Luke e logo se tornaram bons amigos. Mantendo as costas um do outro, a amizade deles se aprofundou. E aos olhos de Buck, Luke era muito perspicaz.
Ele teve uma ideia para ganhar dinheiro, aproveitando a rígida disciplina das bases militares e o fato de que os soldados não podiam sair da base. Esses três então se infiltraram no quartel para vender pequenas coisas como álcool e tabaco. Como seus pais eram velhos camaradas, muitas pessoas fecharam os olhos para suas ações sorrateiras e optaram por deixá-los em paz. Eles ganharam uma quantia significativa de dinheiro confiando neste negócio. Mais tarde, isso atraiu a atenção das gangues de contrabando no Brooklyn. Nota do editor: contrabandistas incluem principalmente contrabandistas. Devido a isso, Luke teve que se relacionar bem com as gangues irlandesas e até tomou a iniciativa de se desfazer de grande parte de seu negócio sorrateiro para escapar dos problemas causados pelos contrabandistas. Enquanto eles falavam sobre como Luke perdeu sua luta mais cedo com Bucky, ele brincou: "Isso é bom, você fica aqui e continua administrando esse negócio. Quando eu voltar, talvez vocês dois já estejam ricos. Assim como Howard Stark. Ninguém sabe quanto tempo a guerra vai durar." Para os civis, eles esperavam que as armas parassem de disparar o mais rápido possível e a vida voltasse ao normal. Mas para outros, esta foi uma excelente oportunidade para fazer uma fortuna. Os industriais nunca perderão nenhuma oportunidade de acumular riqueza. Muitas pessoas sabiam que, antes de os Estados Unidos participarem desta guerra mundial, vendiam um grande número de armas e equipamentos ao eixo e aos aliados ao mesmo tempo, fazendo assim uma fortuna. Entre eles estava a Stark Industries, que ganhou muita fama e dinheiro nos últimos anos. Continua seu rápido crescimento, pulando e ficando lado a lado com aqueles antigos grupos militares industriais, principalmente porque Howard Stark aproveitou a oportunidade. Ele usou sua própria mente espirituosa e também foi a figura central em muitas novas invenções, o que foi muito apreciado pelo Ministério da Defesa Nacional. Então ele usou a riqueza colossal para fazer conexões com a classe alta, estabelecendo assim uma base ampla e sólida para o futuro. Em apenas algumas décadas, ele se tornou um grande magnata militar. Além das indústrias Stark em rápido crescimento, as empresas petrolíferas também aproveitaram esta oportunidade. Eles romperam o bloqueio britânico através de países neutros, como a Suíça, e enviaram barris de petróleo para a Alemanha e obtiveram enormes lucros com esse acordo. Como uma corporação multinacional e gigante industrial, a Ford foi ainda mais exagerada. Ele até ajudou os alemães a produzir caminhões e fez alguns investimentos políticos ocultos. Assim, Henry Ford, fundador da Ford Company, foi agraciado com a Gran Cruz, a mais alta medalha concedida aos estrangeiros pelos alemães. Qualquer um pode ver a partir disso que os industriais não estavam tomando partido nesta guerra. Eles só tinham um propósito, que era ganhar mais dinheiro. Mesmo agora que os Estados Unidos haviam entrado na guerra e se juntado às potências aliadas, com um cenário político cada vez mais sério, isso ainda não impede as pessoas de irem atrás da riqueza. Howard Stark? Eu não tenho esse tipo de mente. Luke sorriu levemente, virou a cabeça e disse a Rogers: Steve, se você realmente quer se alistar no exército, existem muitas outras estações de recrutamento. Posso acompanhá-lo a algumas. Vamos tentar a sorte lá. Sério? Havia um sorriso surpreso no rosto de Rogers. Bucky sempre se opôs a ele se juntar ao exército, e houve várias discussões entre os dois. No entanto, Luke raramente expressava sua posição, mas hoje de repente concordou em acompanhá-lo às estações de desenho. Isso deixou Rogers muito feliz. Ao lado deles, Bucky estava prestes a dizer algo, mas quando viu Luke lançar um olhar que dizia: "Eu sei o que estou fazendo", ele optou por permanecer em silêncio. Ele sabia que Luke, um amigo que era o mais quieto do grupo de três, nunca faria nada sem razão. "Tudo bem então, esta noite é minha última noite em Nova York.
Vocês estão planejando perder tempo neste beco. Book mudou de assunto. Ele estaria no campo de batalha amanhã, correndo para um país estrangeiro. No entanto, esta noite, ele aproveitaria seu tempo com mulheres gostosas e ficaria bêbado com seus melhores amigos. Parte 5. Quando Luke e Book saíram da casa de Roger, já estava anoitecendo com o sol se pondo no horizonte. O brilho do sol poente iluminou Nova York, cobrindo os arranha-céus ao redor com uma camada de brilho dourado. No futuro, você pode ter que cuidar de si mesmo. Luke e eu não podemos estar sempre lá todas as vezes. Book deu um tapinha nos ombros de Rogers, enquanto o homenzinho se sentia constrangido e permanecia em silêncio. As cicatrizes em seu rosto não eram graves e, após algumas limpezas, restavam apenas leves hematomas. Os três vestiram boas roupas e foram para a Exposição Mundial das Indústrias Stark. No caminho, Rogers franziu a testa ao dizer: "Eu também quero me juntar à 107 Divisão de Infantaria como você. Você sabe que meu pai também fez parte dela." Ele ainda não estava disposto a ficar para trás. Devido à propaganda de guerra, muitos jovens estavam ansiosos para ingressar no exército nesta época. Eles queriam entrar no campo de batalha e ganhar algumas medalhas de honra. Rogers e Book estão entre eles. Comparado a Book, que tinha um físico acima da média, Rogers é magro, pesava menos de 40 quilos e tinha um caso leve de asma. Assim, mesmo que fosse autorizado a ingressar no exército, teria de correr vários quilômetros, acabando exausto e ofegante. Isso pôde até levar à morte devido ao seu corpo fraco. Seu físico o impedia de ingressar no exército, mesmo que Rogers mudasse de endereço e falsificasse sua identidade toda vez que ia ao posto de alistamento para procurar chances de se juntar ao exército. Sua avaliação médica sempre resultou em 4F, a pior pontuação. Nota do editor. Verifique o comentário do parágrafo aqui. Luke, que estava andando atrás, com as mãos nos bolsos, sorriu ao dizer: "Sempre haverá mais oportunidades." Ele estava pensando se deveria encontrar uma maneira de obter o soro do super soldado ou não. Seu treino e exercícios regulares ao longo dos anos aumentaram a barra de progresso para 99% e estavam a apenas um passo de serem desbloqueados. A intuição disse a Luke que ele precisava de um impulso externo sólido para obter a barra de progresso em 100% atualmente. A coisa mais fácil e mais provável de trabalhar para ele era o soro do super soldado. Como um transmigrador que entendia aproximadamente a direção da trama, Luke sabia que esta noite seria um ponto de virada na vida de Steve Rogers. Este homenzinho ia encontrar o Dr. Abraham Erskine, um cientista alemão que se refugiou nos aliados e foi o inventor do soro do super soldado. Ele foi tocado pelas palavras sinceras e força de vontade de Steve Rogers e lhe deu a oportunidade de se juntar ao exército. Mais tarde, na base militar, Rogers foi selecionado para ser o receptor do soro do super soldado. Devo tomar ou não? Luke, que estava andando atrás, ainda estava indeciso sobre isso. Se ele pudesse ficar mais forte silenciosamente, ele não teria tais pensamentos, e de forma alguma ele iria se juntar ao exército. Afinal, o campo de batalha estava cheio de balas e perigo constante. Mesmo o Capitão América e o Soldado Invernal não estavam totalmente seguros. No entanto, o atraso em receber sua armadura de enredo deu uma dor de cabeça a Luke. Realmente não havia outra opção. Ele teve que fazer essa aposta. Como Luke estava distraído, ele sem saber seguiu Rogers e Book até o bar da esquina. Muitas pessoas estavam presentes no bar, pedindo cervejas e petiscos, conversando sem parar, esperando o início da Voro de Expo pelas indústrias Stark. Rogers ainda parecia um pouco mal-humorado e ainda não havia dissipado a ideia de se juntar ao exército. Book não percebeu.
Ele já estava entusiasmado em derrotar os alemães e trazer a vitória para os aliados. Vamos. Eu conheço algumas gostosas. Depois de olhar a hora, Bucky e Roger saíram do bar. As ruas do lado de fora estavam escuras, e apenas o local da Vorodexpo estava bem iluminado, dando uma ótima aparência. Nessa época, a Segunda Guerra Mundial estava em pleno andamento. Assim como os países europeus, os Estados Unidos também estavam à beira. Para economizar energia, os militares implementaram políticas intensas de controle de eletricidade. Como luzes de neon e outdoors coloridos, eles eram restritos à noite. Todas as noites, a cidade ocasionalmente corta a eletricidade para priorizar e garantir o fornecimento de energia para as bases militares e agências governamentais. Mesmo Nova York não é exceção. No entanto, esta noite, por causa da Exposição Mundial das Indústrias Stark, os militares relaxaram significativamente as restrições. Caso contrário, os nova-iorquinos não veriam uma cena tão iluminada. É bastante animado. Bucky sorriu quando eles entraram no local.